TVC, a TV do Correio da Manhã. Pra você ligado na TVC. Priscila? Nossa, eu gostei do impacto, hein? Gostou? Gostei, foi assim. Nossa, direto. Por quê? Ó, Por quê? nossa. Porque a vantagem do fogão caiu. Isso a gente vai falar depois. Só a vantagem, né? Ah, Só a vantagem. mas você que É como um machucadinho no joelho, nada demais. tá com muitos machucadinhos. Pra você ligado na TVC, o meu muito boa noite pra você. Boa noite a todos. Nosso programa, vou colar número 119. 119, hein? Estamos com o nosso convidado. Olha aí. O homem que abre portas, literalmente. Não é não? É isso aí, estamos pra isso, né? Muito boa noite. Boa noite a todos. Prazer te receber, Fábio. Ótimo, prazer é meu, lisonjeado. Já tá mais né? calmo? Tô tranquilo, tô Tá tranquilo. tranquilo. Eu gostaria de saber que o Fábio falou com uma amizade com nossa amiga Priscila há mais de 20 anos. Muitos anos, muitos anos. Deve ter muitos podres. Eu tentei entrar em contato. De mim não, porque eu sempre fui uma pessoa, uma criança, uma adolescente completamente equilibrada, contida e disciplinada. E tu Ela ainda- sentava perto da professora, Sim. diferente de mim, Sim. que eu sentava lá atrás, aquela Pô, galerinha da Priscila, cozinha. Mas sem sacanagem, tu fez quanto tempo de ensino fundamental e básico? Tá desde a época de Pedro aqui. Bom, eu nunca fui reprovado. O que também já não pode dizer a mesma coisa, né? Então, Eu tô te falando, eu era comportadíssima. Muito, comportadíssima. É que Pedro já Eu morreu há era assim, um muito exemplo tempo, de né? aluna. Pedro I e Pedro II, nossos amigos. Mas vamos fazer isso depois. Vamos começar com o nosso Caiu na Rede, porque o nosso amigo Mário ainda não tá aqui conosco, mas o Caiu na Rede, esta semana temos algumas notícias um pouco inusitadas. Então, por favor, produção, vinheta do Caiu na Rede. Muito obrigado, produção. E o primeiro tema é, coloca a imagem, por gentileza. Deixa eu pegar. Olha, vou pegar aqui na colinha. Meu Deus do céu, que coisa Ah, mais fofa. Se animou em ter mais um, Priscila? Não. Ainda não? Você já viu o preço do... Do a não? fralda tá cara, Da fralda, lenço do umedecido, leite, tá tudo muito caro. da consulta Não médica? é? Assim, não, nem falta de vontade, entendeu? Falta de condição Coragem. pra, né? Mas a surpresa é, bota pra mim na tela, produção, por favor, a imagem, porque uma mãe de primeira viagem ficou surpresa ao ver a sua filha recém-nascida tentando levantar a cabeça. Mas o problema disso tudo, gente, é que tinha apenas 3 dias de vida. É isso mesmo, é Samantha Michel, da Pensilvânia, né, e sua mãe registraram um momento incrível enquanto a pequena Nailan, né, estava deitada de bruços na cama do hospital, aonde ela tentou, né, levantar a cabeça por alguns segundos enquanto olhava ao redor. Então tá aí. Gente, vou te falar, quando eu tive a minha filha, aí você começa, né, com revistas, livros e tal, e acompanhando. Quando tiver tanto tempo vai acontecer isso, quando tiver tanto tempo vai acontecer aquilo. E era tudo certinho, né? Tanto tempo ela fez isso, tanto tempo fez aquilo. Agora, com 3 dias, já tentar engatear. Imagina só. Essa menina com 9 anos é um novo Einstein. Eu não duvido, não. Não duvido. Eu ficaria até um pouco assustada. Evolução, né? Evolução, né? Pô, Cada vez mais. tá animado? Sobre? Filhos? Filhos? Não. Plural, notou que eu coloquei um plural. Ainda não. Minha mãe deve estar com netos, mas eu ainda não tô com essa empolgação de pular etapas. Igual, tem livros, né, falando sobre isso. Não pule etapas, Que o não isso? tá caro, entendeu? É a vida, a inflação alta, o desemprego batendo na porta. Que isso? Que tem. isso? E a tua fé? Eu não sou botafoguense, Priscila. Por favor, produção, o segundo tema na tela, por gentileza. Olha, esse daí, também fato raro, né? Dono de carro de luxo
que pegou fogo em rodovia faz turnê com a carcaça que cobra ressarcimento da montadora. É isso mesmo, gente. Gente, Vamos só... esse foi na força do ódio, né? Foi. É uma carcaça de Volvo, modelo XC40, avaliada em 300 mil reais. Está passando por algumas capitais do país desde o início de maio. Após estacionar, né, em um local um pouco tanto duvidoso lá em Belo Horizonte, o dono do veículo, né, tá fazendo esse pequeno desfile, né? E ele ainda diz: a única coisa que eu pude fazer foi agradecer a Deus e observar o impossível acontecendo. O carro mais seguro do mundo estava em combustão, virando pó diante dos meus olhos, disse o dono, que não quis se identificar. Pode voltar à produção. Imagina isso, gente. Foi um protesto, né? Por isso que eu digo sempre, compre um Fusca. Eu prefiro a minha Uno. Botou uma escada, chega em qualquer lugar rapidinho, bota uma escada em cima. Vai 500 por hora. E aí não atrasa para atender os clientes. É, pontual. Pontual, sempre. Tem que só averiguar por que o carro pegou fogo, né? O problema é que hoje os slogans, né, de várias empresas acabam Tem uns poréns, né? dificultando. De repente pode ter sido... Mas por quê? Você tá insinuando que de repente pode ter sido... Não, às vezes pode ter sido uma falha mecânica. O problema é que às vezes a gente coloca os slogans, aqueles slogans, né, de carro mais seguro do mundo, né? Impactante demais e aí fica... Acontece. Às vezes é muito componente eletrônico, né? Muita coisa digital em painel agora, aqueles kit multimídia. Então você vai só botando mais carga em cima, de bateria, em cima de tudo, né? E depois tem as consequências, Sim. né? E muita gente não sabe, né, gente? Carro tem que fazer revisão. Então, assim, tá explicadinho. Não é só botar gasolina e andar, né? não dá, né? Tem 6 meses, ou tantos quilômetros. Tem gente que acha que nem gasolina tem que botar, entendeu? Tem um amigo meu que de vez em quando fica a pé na reserva. Enfim. Vou falar o nome Não vai citar nomes. Não. Reserva. Vamos falar para outra notícia, né, produção? Por favor. Não tô te entendendo. O quê? Reserva. Da notícia, Priscila. Olha lá, ó. A notícia é lá que o homem invade palestra nos Estados Unidos e... Agora apareceu aqui, por favor. E bate em médico e o acusa de abuso sexual. Esperei por isso há 7 anos. O médico William foi surpreendido durante um congresso nos Estados Unidos. Um homem que não foi identificado interrompeu uma palestra e deu 2 tapas no rosto de Booker. Ele alega... Opa, achei de novo. Ele alega que o médico teria abusado sexualmente de sua esposa há 7 anos em Nova York e que desde então estava esperando a oportunidade de encontrá-lo. A polícia foi chamada e a organização do evento não se manifestou sobre o ocorrido. Caso sério de abuso. É um assunto mas assim, delicado. o mais estranho, vamos colocar a palavra estranho, é que o médico não se defendeu assim na hora, né? Não falou nada, assim. Não sabemos se foi porque estava no Congresso ou porque tem culpa? E depois ele decidiu não prestar queixa contra o homem. Então, há de se pensar que pode ter ocorrido alguma coisa. Há 7 anos ele falou que e ele falou que no Brasil, ele ainda falou, se fosse no Brasil, eu te matava. Foi isso que ele falou. Vamos parar pra pensar assim, você tá trabalhando, né, entra alguém, dá 2 tapas na tua cara, te acusa de alguma coisa, se tu não fez a primeira reação, é tu se defender, gente. Empurrar, sei lá. Tentar. Né, alguma coisa. Agora, acreditado, quem cala... Dizem que consente, né? Consente? E depois não quis prestar queixa. É meio estranho, porque tipo, se alguém te acusa de algo nesse nível, você vai querer se defender, né? Você vai ser o primeiro a querer limpar. Não, quero processar, quero que prove, quero que isso, quero que aquilo. Ele ficou quieto, né? É estranho para dizer o mínimo, né? Sem querer incitar a violência, né? Não é isso gratuito, mas Deus me livre, mas se acontece comigo, eu ia ter que chamar a polícia para me prender. Porque o cara nem tá vivo pra fazer de novo, não. Sem querer incitar a violência. Não, mas porque
uma coisa... É um assunto muito delicado Muito. que a gente Né? tem que... Você tem que a ter gente já viu aqui no provas, Brasil. né? Pra não ser injusto também com ninguém, mas se você tem como provar, né, irmão? Eu sempre digo assim, eu já falei isso até aqui antes, é preciso acompanhar, eu falo, nesses casos eu acho que 90% você tem que acreditar na acusação das pessoas. Mas a gente sempre tem que levantar aqueles 10% que pode ser que às vezes a pessoa pode estar um pouco exaltada, ou enfim, né? Eu acho que a gente sempre tem que também escutar o outro lado da versão. E sempre, gente, a verdade tem que prevalecer. Independente de ser acusado, se culpado ou inocente, enfim. Mas na maioria das vezes, ou né, em totalidade das vezes, a gente tem que sempre dar o voto de confiança da pessoa que foi abusada, porque isso é um assunto Com certeza. muito sério. E quem faz isso não é a primeira vez, né? E assim, igual como você tá falando, o outro lado precisa ser escutado, mas ele não quis ser escutado, já que ele não quis prestar queixa. Então, Né? Então por quê? Né? Fica essa interrogação. questionamento, né? Bom, caiu na Alguns- rede, É. findamos, falaremos agora da parte boa deste programa, que é o favor, não show fica do lado dele, do não. esporte. Por favor, Não, produção. não. Fica tranquila, fica Faz isso tranquila. não. faz Vinheta isso do não, show do fica esporte, triste. produção. Por favor, show do esporte. Vamos começar com coisas light. Vamos começar falando do basquete, que a gente já noticiou. Produção, por favor, o basquete na tela, que a série está empatada em 1-1. E eu fiz o favor, para quem gosta da bola oval laranja, de trazer ali os dias, os horários e quais as emissoras estarão transmitindo os jogos em Denver Nuggets contra o Miami Heat. Nossa, é um... Olha lá. Vamos pro jogo 3. O jogo 1 já ocorreu, vitória do Denver. O jogo 2, que foi no último final de semana, vitória do Miami. Vamos agora pro jogo 3, na quinta-feira, né? Então aí tá os horários, os dias, né? Então aí a galera que gosta da bola oval laranja tá podendo ver aí onde vai ser as finais. Maravilha. Dito Trabalho isso, impecável. impecável. Você é impressionante. Assim, Tô você voando é igual o orgulho. Botafogo. Que a gente vai falar por último. Eu ainda tentei dar uma adoçada pra ver se ele dava uma melhorada. Vamos falar do time que é segundo colocado, né, no brasileiro, de cabeça pra baixo. Bota o Vasco na tela, só, por favor. O Vascão é bom, o Vascão como sempre ali lutando De cabeça pra baixo. pra sair da zona, nessa briga inconstante. O Vasco que espera agora na janela de transferência tentar reforçar o seu elenco e que nessa semana, mais uma semana de televisão, pipoca e Coca-Cola, porque o Vasco só joga o brasileiro e não tem nada o que fazer. Colocaremos então o segundo time na tela, por Que gentileza. isso, Gil, que isso. Que é o Flamengo. O Flamengo tem um jogo dificílimo nesta quinta-feira, né? Jogo contra o Racing, que eu acredito que não vai ter problema, mas é um jogo complicado, porque o primeiro jogo lá, o Flamengo estava com a vitória na mão e deixou o Racing empatar, então assim, o grupo complicou um pouco. Acredito que o Flamengo não tenha grandes problemas para passar para o Racing. Entretanto, como o Flamengo está ainda em um momento de transição com o treinador, tudo pode ocorrer, né? Flamengo que vem de uma bela vitória, né, no último semana sobre o Fluminense, classificação para as quartas de final. Deu uma exagerada esse bela vitória. Foi assim, bela vitória. Achei. É porque o único Achei carioca nas quartas e o time carioca, né, que a gente vai falar daqui a pouco, que chegou a vencer, que foi pros pênaltis, e aí? Qual é o palpite do nosso convidado pro jogo? Para Flamengo E e Racing. Racing, 3-1 Flamengo. 3-1. Nossa senhora. Ele é otimista, né? Confiante. Eu aposto um 2-0. Um 2-0 Flamengo, com tranquilidade, sem grandes sustos, né? É só o treinador do Flamengo, né? Tem jogo que ele troca 5 de uma vez só, e tem jogo que ele não troca nenhum, só troca Ele um. é 8 ou 80. Eu não entendo assim muito a balizador É dele. intenso, né? Intenso. Falando de intensidade, vamos falar do outro treinador intenso aqui no Rio de Janeiro, que é o Fernando Diniz, o dininismo do nosso tricolor fluminense, que no último final de semana ganhou do Bragantino, né? Voltando, tentando reabilitar aquelas belas atuações. E, né, amanhã à noite, a TV Globo, ESPN, enfim, transmitem River Plate e Fluminense, primeiro sempre o time da casa, né, na Argentina, um jogo que pro Fluminense não é a vida, mas se perder,
Complica. Que o River Plate está ali também brigando por uma colocação, aí dá uma embolada no grupo, né? Tem tradição, né? River Plate Tem tradição, né? Camisa pesa. Tradição nessa hora pesa um pouco, né, na Libertadores. Quem não tem tradição, quem nunca levantou pelo menos um troféuzinho na Libertadores, não sabe o que é isso muito, né? Título internacional, né? Mas é isso que acontece. Eu acredito numa vitória do River 1-0, assim, já dando palpite franco, né? E agora a gente vai Eu boto fé falar. no Fluminense. Uma torcedora de fé. Falando Eu em boto fé, fé no Fluminense. vamos falar do Botafogo falando em fé. Que o Botafogo vai à Bom, altitude. o Botafogo, no caso, não é fé, né? É... Desespero. Então, o Botafogo que vai à altitude, precisando da vitória contra a LDU. O que esse jogo? Para conseguir avançar na Sul-Americana, palpite? Não tem palpite. 2-0, Fogão. Meu pai do céu. 2-0, Fogão. Na altitude? Na altitude. Difícil. O palpite do convidado, acho que ele vai corroborar comigo. Eu acho que é 3-1 LDU com fritas. Eu ia falar isso. Sem esforço. Pô, você tinha prometido. Pô, não tem nem 10 minutos, você tinha prometido me apoiar. Não, mas aí todo é um fato, entendeu? Jogar na altitude é difícil. Bom, se na altitude é difícil, no nível do mar também é. Porque o Botafogo, no último final de semana, gente, perdeu no Campeonato Brasileiro, mais uma vez o Atlético Paranaense, agora em solo curitibano, né? Em solo lá. Nem doeu. Mas na última semana doeu, né? Porque ganhou e foi eliminado dentro de cá. Esse é o Botafogo que eu conheço, né? Mas é isso aí. Eu fui. Eu estava lá de corpo e alma gritando fogo. E aconteceu. Ah, para. A vantagem para. caiu para 2 pontos. Tá, E só você, caiu. meus amigos, que estão aí nos assistindo, eu falo para você, semana que vem ganharei um chocolate, porque estou fazendo aqui agora a aposta com Priscila. O Botafogo, no próximo programa, não é mais líder do Campeonato Brasileiro. Quem nos acompanha sabe que o Diogo já perdeu, foi o quê? 3 ou 4 semanas? 3 semanas seguidas, né? 3 semanas seguidas. Ele insiste nisso. Tá bom, dessa vez uma barra de chocolate. Uma barra de chocolate. Uma barra de chocolate. Fechado. Fechado? Fechado. Fechado. Botafogo, não me decepcione, porque eu sempre boto essa expectativa em você. E Tenho você sempre certeza, supre, né? certeza. Boto fé no meu fogão. Estrela maravilhosa, linda, poderosa. A nota triste do final de semana é que a seleção brasileira sub-20 foi eliminada do Mundial. Mas a alegria também é que a Argentina foi eliminada bem antes. Então é isso daí. Então eles também não vão ganhar e nem a gente. E vida que segue. Menos mal, né? Menos mal. Poderia ser pior. Podiam ganhar o sub-20 na casa deles. Outra Copa do Mundo. Mas eles já foram eliminados antes, então menos mal. Falando de coisas boas e coisas ruins, temos a Fórmula 1 com algumas notícias ruins de alguns corredores e outras boas, como Lewis Hamilton e o nosso menino Verstappen. Vamos chamar o nosso amigo Jorge Gutenauer para falar da Fórmula 1. Fala galera, beleza? Hoje com um cenário novo a gente chega para falar de Fórmula 1. No último final de semana, né, agora, domingo, teve o Grande Prêmio da Espanha. E não teve muita novidade, é claro, para a Red Bull, obviamente. Max Verstappen, o holandês voador e sua Red Bull fizeram ali o seu Sunset Racing, né? Como todo mundo está dizendo, o cara foi de vento em popa e levou o Grande Prêmio da Espanha. Quem trouxe muita novidade para esse GP, claro, foi a Mercedes, que trouxe todas as suas atualizações, que estreou em Mônaco, mas não dava para ter muito parâmetro, e fez dobradinha no pódio. Sim, o pódio ficou Max Verstappen, Lewis Hamilton e Russell. Então as Mercedes ali se consagrando agora nesse campeonato de 2023 como a segunda força na F1. Mas é claro, ainda tem muita água para rolar, mas quem trouxe também a atualização e não foi muito bem foi a Ferrari com a sua SF23. Trouxeram diversas atualizações, inclusive uma asa dianteira nova, apresentou para a FIA, foi aprovada, mas não foi bem no Grande Prêmio. Charles Leclerc, inclusive, ficou depois da 10ª posição, chegando somente na 14ª posição. Já o seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, chegou em quarto colocado com a sua SF23, com um desempenho maior. Teve uma diferença ali porque o Leclerc continuou com o carro antigo e pegou dados para a equipe para comparar com o novo carro SF23, tá? Pérez foi bem, chegou em 5º colocado, né?
As Aston Martins ficaram em 6º e 7º, Alonso em 7º colocado, não quis brigar com seu companheiro de equipe e levou o carro para a final, para a casinha, para garantir os seus pontos. Esses foram os resultados da F1 dessa semana. Eu volto com um outro grande prêmio já nas próximas semanas. Gente, valeu? Fui! Muito obrigado ao Jorge, né? Jorge tá espetáculo, né? Essa camisa Sidney Magal, Olha só. esse adoramos. óculos Clodovil, é uma coisa... Maravilhoso, maravilhoso. Gostei. Nossa, Arrasou. arrasou, Jorge. Arrasou mesmo. Então, vamos beber uma aguinha, chamar os comerciais e voltamos com o Geek, com a polêmica de Priscila e com o nosso convidado abrindo portas, literalmente. Voltamos já. Todos nós queremos fazer a diferença no mundo, mas muitas vezes não sabemos como. É por isso que o Instituto Alliance está lançando uma campanha de crowdfunding de recompensas e você pode ajudar. Recompensas incríveis para cada doação realizada. Produtos de 10, 15, 25 e 50 reais, que vão desde capas protetoras de cartão contra roubo por aproximação protegendo assim o usuário, prevenindo o uso não autorizado dos cartões. Pulseiras repelentes com óleo essencial de citronela, protegendo você e sua família contra as picadas e doenças transmitidas pelos mosquitos. Até luminárias personalizadas exclusivas. Escolha aquela foto que irá virar um objeto de decoração. Envie a sua foto e fazemos a arte para você. Máscaras antivirais premium com laudo antiviral, antimicrobiano e um dos mais importantes, o laudo de eficiência de filtração bacteriana. Junte-se a nós nesta campanha de crowdfunding de recompensas. Instituto Alliance. Mudando o mundo, um passo de cada vez. E se você no outro bloco achou o Jorge lindo, gostoso e maravilhoso, o Jorge vem de novo com o Mundo Geek. Esse menino. Fala galera, beleza? Agora a gente vai pro Mundo Geek porque a gente vai falar de game. Olha só, depois daquele imbróglio do ano passado, né, entre a FIFA e a EA Sports apresentou o seu novo game de futebol. Pois é, depois do ano passado eles romperam ali aquele contrato de $1 bilhão, né, que a FIFA queria por 4 anos de concessão. Então a EA não vai ter mais esse contrato com a FIFA e apresenta o seu novo jogo de esporte que vai se chamar EA Sports FC. Mostrou as primeiras imagens, elas são bem promissoras. O jogo vai se parecer muito com o FIFA antigo, né? Os principais comandos ali, chute forte, passar a bola, os dribles vão ter algumas inovações, mas o principal fato é que aquele contrato foi rompido e não vão ter mais alguns clubes tradicionais. Somente os clubes, é claro, que procuraram a EA Sports já assinaram um contrato de exclusividade. Inclusive, o contrato de imagem, direitos dos seus jogadores serão mantidos de acordo com o que era antigamente, mas a FIFA não mais fará parte desse contrato. Ou seja, Copa do Mundo FIFA não vai ter mais. Aquele futebol tradicional de 4 em 4 anos que a EA lançava, não vai se ter mais. Ou seja, o World Champion não vai mais acontecer para o futebol do FIFA, porque a EA rompeu esse contrato. Algumas coisas são necessárias serem faladas, porque, por exemplo, pela 4ª vez consecutiva, a EA Sports cravou como seleção campeã, né, em seus jogos. Um ano antes do lançamento do jogo, que seria o FIFA 2023, e ele é lançado ali antes da Copa do Mundo, a EA Sports cravou que a Argentina seria campeã do mundo. Olha só como o mundo dos games é importante, né? Porque eles têm ali diversas máquinas e robôs para dizer como os times vão se comportar dentro da Copa do Mundo. Então fazem várias simulações e nessas simulações aparecia a Argentina como campeã. Voltando para o mundo dos games ainda, né? Falando um pouco sobre, eu quero te falar sobre os lançamentos desse mês, porque agora, nesse mês, tem Diablo 4 e as imagens e as magias e os cenários são absurdos e promete ter cenário aberto.
Isso é uma inovação dentro do jogo e pode ser que muitos jogadores gostem desse novo projeto do Diablo. Porém, já tem uma galera aí jogando a demo, e na demo, os 1000 primeiros jogadores que atingirem um certo nível vão ganhar um prêmio especial no lançamento do game. Pois é, tá todo mundo correndo atrás desse prêmio, porque é uma armadura lendária ou armas lendárias que poderão ser usadas, inclusive no modo multiplayer. Te falo também da F1 2023, que chega agora também, finalzinho desse mês também, com muita inovação. Já tem língua dizendo aí que vai ser o melhor simulador de corrida. Aquela galera que tem cockpit, né, montado em casa, diversas telas, telões para jogar o seu F1 em casa, vai se divertir bastante, porque você vai poder fazer diversos controles e modos do carro. Principalmente com as atualizações que eu falei agora há pouco no outro quadro de esportes, né, da Fórmula 1. E o Final Fantasy também vem aí, o Final Fantasy XVI para o final do mês. Esse gênero e clássico RPG vem aí para desbancar muito RPG. Também com o conceito de mundo aberto, o Final Fantasy vem aí com algumas inovações, mas não tantas. A gente sabe que o Final Fantasy é muito clássico no seu modelo de jogo, mas parece que o conceito de mundo aberto está pegando no RPG e o Final Fantasy também vem trazendo ele. É isso, gente. Eu fico por aqui com essas inovações dos games e com os lançamentos. Espero que você tenha curtido. Segue a gente lá nas nossas redes sociais e, é claro, não deixe de ver o programa. Tchau, tchau, gente. Valeu! Muito obrigado ao Jorge, Jorge arrasando, como sempre. Mundo Geek. E agora eu passo a bola para minha amiga Priscila, por favor. Falando em passar a bola para minha amiga Priscila, a Priscila vai gostar dessa informação. Priscila, faltam 47 dias para o Mundial Feminino. Olha, a Copa do Mundo Feminino. Tô super feliz. Então, estamos na contagem. Otimista, vou acompanhar, torcer bastante. Espero que todo mundo torça junto. Galera, os jogos vão ser na madruga, assim, começo da noite para madruga. Então, quem puder acompanhar, por favor. Os canais, sabe que dá Vamos esporte, prestigiar, gente. vai todo as mundo dar. meninas. E a seleção chega com bem cotada. Priscila, por favor, passa a bola para você. Para a nossa querida polêmica. Roda a vinheta, por favor. Você viu que eu fui delicada, né? Pô, demais. Uma lady, né? Impressionante. Então, gente, essa semana, para polêmica, eu trouxe um assunto leve, de certa forma, porém necessário, né? Sobre cuidados, sobre permissão, sobre educação sexual. E eu acho importante citar, porque o Eliezer, né, ex-BBB, né, pai atualmente, pai recente, né, acho que é Lua, né, o nome da menina, né, com a VTube, fez uma publicação muito interessante. Coloca a primeira imagem, por favor. Olha aí. Ele foi perguntado, por que você pede licença para dar banho na sua filha? E ele respondeu assim, na verdade, eu peço licença todas as vezes que tenho que tocar as partes íntimas dela para lavar, limpar ou trocar. Acho muito importante que ela cresça sabendo que no corpo dela ninguém pode tocar sem o consentimento dela, nem mesmo o pai dela. Olha só, pode voltar. E aí a gente para refletir. Primeiro eu olhei e falei, gente, é claro, né? Essas pessoas trabalham com redes sociais, querem engajamento, mas nem tudo é engajamento. Muita coisa também reforça situações que deveriam ser rotineiras e muitas vezes não é, porque a gente se acostuma com uma coisa de uma forma, né? E a gente começa a achar que aquilo é certo, né? E na verdade a gente pode fazer melhor. Eu não estou dizendo que quem não faça isso não está fazendo certo. Quem trata a sua filha com carinho, com respeito, está fazendo certo. Mas eu achei interessante ele falar isso, porque teve um comentário, um burburinho muito grande a respeito. Muita gente achando que era exagero, muita gente falando que ele queria aparecer. Porém, muitas e muitas vezes o abuso sexual em crianças começa em casa. Conhecidos, familiares,
né? E a criança nem tem consciência do que está acontecendo, porque ela não tem essa noção de consentimento, né? Que tudo pode, de repente não sabe, aqui pode, aqui não pode, isso é permitido, isso não é, né? Então eu achei muito interessante a colocação dele e teve uns comentários muito interessantes também. Coloca o primeiro, por favor. Meu esposo nunca deu banho nas minhas filhas. Ele não se sente confortável a fazer isso e tá tudo bem. Cada família sabe como cuidar dos seus. Pode colocar o próximo. Nossa, eu lendo os comentários e vendo que quase nenhuma mulher aqui confia na pessoa que casou e teve filhos. Se algum dia eu tivesse qualquer resquício de dúvida sobre meu marido dar banho em nossa filha, podem ter certeza que eu não estaria mais com esse homem. Pode colocar o próximo. Ou acabou? Acabou? Pode voltar, então. E aí, Diogo, o que você acha? Eu acho assim, além, acho que um psicólogo, né, acho que seria, né, melhor dar essa opinião se estava valendo a pena, enfim, mas todo mundo fala que acho que até os 13 anos, né, 11 anos, se forma o caráter de uma criança, né, por aí, e, enfim. Acho que ele quis dar um pouco de lacrada, né, porque é rede social, e aí ele vive disso, então assim, pra mim não tá errado também não, acho que ele tem que expor, porque é uma pessoa que vive de engajamento. Acho que para um neném recém-nascido pode servir ou não pode servir, aí acho que o especialista pode dar melhor a sua opinião, né, algum especialista aí que tá vendo o nosso programa, que quer dar opinião, né, nos comentários abaixo. Eu acredito que, acho que quando a criança começa a ter 1 ano e meio, 2 anos e começa a entender um pouquinho mais, eu acho que sim, acho que é a hora cada vez mais de você reforçar isso, né, porque sendo menina, sendo menino, né, como você falou, o abuso vem dentro de casa, então assim, muitas das vezes a gente pega casos de tio, primo, avô, aí às vezes a família, por algum motivo, né, E às vezes pai. às vezes pai, às vezes Ou genitor, melhor dizendo, exatamente, nos casos. porque isso não é pai, pai, o padrasto, É. enfim. Né, a gente pega esses casos que ocorrem rotineiramente. Só você pegar o jornal, pelo menos de uma semana. infelizmente, toda semana a gente vê Vai cada ter um coisa caso. triste, absurda. Então, mas eu acho que tá certo. Acho que a gente tem que ter permissão de muita coisa. Assim, eu falo. Eu fui criado tendo essa permissão toda, mas eu não ligo, assim, tem pessoas que ligam de tomar banho de porta fechada, né, e porta aberta, com a minha família, com meus pais, com meu pai, né, com a minha mãe e tudo. Eu tomo banho de porta aberta, assim, Diogo, não ligo pra isso, porque eu sempre tive um respeito dentro de casa e sempre tive uma educação sobre isso muito clara, o que eu poderia, o que eu não poderia fazer, o que poderia ocorrer, então, assim, é uma liberdade que eu tenho dentro de casa, que eu não teria fora de casa, mas pra mim, assim, tá tudo tranquilo. Eu acho que as pessoas, igual o comentário da moça, né? Acho que foi a moça que botou, né? Se a desconfiança do marido dela, do esposo dela. Muitas das vezes a gente não sabe, né? Assim, é difícil a gente falar, porque às vezes você não fica casado nem 5 anos, já arrumou um filho e aí acaba acontecendo isso. Então, assim, eu acho que antes de arrumar um filho, né? No relacionamento. Ou às vezes terminou um relacionamento e entra no outro relacionamento no qual a pessoa parece que é muito confiável. É isso, então assim, antes Porém, de arrumar um filho, entrar no outro relacionamento e você que tenha filho, né? Filho ou filha, enfim, saiba quem é a pessoa, né? Não é fazer. Não estamos culpando Não. de forma alguma as mulheres de jeito nenhum, não é isso. Né? Mas é bom ter cautela. Justamente, né? A culpa é sempre do abusador. Não mas é. é bom Saber, sempre ter né? cautela, saber observar, estar perto. Às vezes né? também você que é pai e às vezes tu começa a namorar e a pessoa que você namora cuida Também, do seu filho, também, pode agredir ele, também. bater nele, enfim. Então, Também. assim, é só mesmo um cuidado que acho que tem que ter com todo mundo, né? Normal. Exatamente. E o Fábio, o que você acha? Eu concordo com o que o Diogo falou, porque essa questão do engajamento, que é o que aparentemente ele acaba querendo buscar, né, fazendo essa exposição. Assim, nunca tinha ouvido alguém, né, pedir licença, assim, mas eu achei bonito, interessante, até para que a criança já cresça ouvindo que alguém tem que pedir licença para encostar. Não vejo errado, né, nunca fiz, tenho 2 meninos, mas também independente de ser menino ou menina, né, o respeito tem que ser igual. Mas, assim, nunca fiz, mas achei legal, achei interessante.
Mas se for para engajar, que seja em alguma coisa Sim, positiva, né? Você É tem que dois pelo filhos? menos... Dois filhos. Isso. Meninos. Isso, um de 13 e um de 23. Mas eu acho que o mais interessante é ela já crescer, né? Ele dando continuidade a isso sempre, ouvindo que para alguém encostar, dá licença. E se você falar não, é não, né? Como você falou. Tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas que... lobo em pele de cordeiro, né? Sim. Então, As pessoas não se Você apresentam, acha né, que como... ri muito e não sei o que, não sei o que. Você não sabe realmente como a pessoa é offline, né? E aí... E o nosso convidado, né, ele tem, como ele acabou de falar, 2 filhos, então assim, também a postura que ele toma também serve muito como exemplo, tanto para menino quanto para menina. Sim. Você em casa, né, que é pai de casal, ou 2 meninas, ou 2 meninos, você tendo uma postura, às vezes, meu pai sempre fez assim com a minha mãe, então eu não vou aceitar menos do que isso. Né? Meu pai sempre fez isso pra minha mãe, então quando eu tiver uma namorada, uma noiva, uma esposa, eu vou fazer isso. Então, assim, os exemplos que a gente tem, né? Não é que tem que ser igual, ninguém é igual a ninguém, mas a gente sempre tem que buscar coisas boas, né? Sim. E só para reforçar um pouquinho do que a Priscila falou muito bem, cara, filho é o melhor bem que a gente tem, a melhor coisa do mundo, filho. Né? Eu sou muito paizão, quem me conhece sabe disso. Sou paizão de estar ali o tempo inteiro, cara, melhor coisa do mundo. Então, que as pessoas possam realmente se preparar para receber um filho. Sim. Né? Porque senão você bate aquele desespero, como é que eu vou fazer, como é que eu vou pagar, e acaba indo muito, se embolando, e você acaba não conseguindo estar presente na vida do seu filho. Né? E não dizendo só da questão material não, que às vezes a pessoa vai lá, trabalha, dá tudo, paga tudo, mas não está presente. Sim. E o que o filho ou a filha, né, precisa é de um pai e de uma mãe presente, ali do lado, sendo exemplo e sendo o melhor amigo e amiga, né? Isso que você falou é ótimo, porque tá presente vai muito além, né? Muito além da contribuição, da pensão, que seja, né? Ou da contribuição financeira. Você está realmente conhecer o seu filho, né? Saber quem ele é, a pessoa que você está ajudando a formar, né? Ajudando na formação de caráter. Então, isso é muito interessante. Falando disso, por favor, eu fiquei sabendo que tem alguém fazendo aniversário essa semana, então, por favor. Ah, Rafinha vai fazer aniversário, minha filha maravilhosa, que eu amo. Cara da mãe, coisa mais fofa do mundo. E ela sabe você sabe que eu te amo, que você é tudo pra mim, é a minha prioridade, é uma bênção na minha vida. Eu tenho muito, muito, muito orgulho de você, tá bom? Um beijo da mamãe. Daqui a pouco a gente se vê. Beijo, Rafa. Vai mandar um beijo pra Rafa? Rafa, um beijo pra você. Então é isso. Findamos. Então vamos começar a nossa entrevista, nosso bate-papo com o nosso convidado. Por favor, Ah. como você é amiga dele há tanto tempo, Tempinho, né? não é de séculos igual dos outros convidados que a gente trouxe, né? Mas há anos. Então, por favor, apresente o nosso convidado. 1997. Nossa, precisão. Direto do túnel do tempo. Direto do túnel O que do fica no tempo. liceu, deixa lá no liceu, entendeu? Eu tô sentindo um certo desespero na fala dele, Não, assim. não. Pra eu não começar a falar. Pode ficar tranquilo. Depois o que eu tiver que colocar, vou colocar nas redes sociais. Vai ficar tudo bem. Fábio, é um prazer te receber aqui, tá? Obrigado. Muito feliz de te receber depois de tanto tempo. Agora eu quero que você pronuncie, porque eu já vi pessoas pronunciando quando vai se referir a você de muitas formas o seu sobrenome. Pronuncia pra gente seu sobrenome. Stadler. Stadler. E qual é a origem desse sobrenome? É alemão. Eu Alemão. sou tataraneto de alemão. Olha, Stadler. Fábio Stadler. Bom, pra quem não conhece, o Fábio, ele é chaveiro na cidade de Petrópolis. Por favor, produção, põe aí as redes sociais do nosso amigo. Nada menos que 22 anos. 22. 22 anos. Olha aí. E aquela primeira pergunta clichê. Como surgiu essa vocação? Como se iniciou a sua trajetória profissional, né, nesse segmento? Então, uma situação que eu trabalhava junto com meu pai era jornaleiro, aqui na Paulo Barbosa, e aí um amigo do meu pai, falecido Silvio, ele foi montar um chaveiro aqui na Prudente Aguiar, e junto com o chaveiro Adriano, que é o meu professor, um grande abraço Adriano, meu mentor, e me convidou para começar a aprender a profissão. E isso foi em 2001, e aí eu fui. Assim, falei, cara, sem nada, nunca, nem pra mim eu tinha feito uma cópia de chave em algum lugar e tal. Nunca tinha nem solicitado o serviço. Nunca, né? Nem imaginava, né? Nunca tinha tido curiosidade, nada disso. E aí
veio abrindo as portas, né? É uma profissão muito bonita. A gente lida com a chave da casa das pessoas, então a gente tem que ser o mais honesto, transparente, né, idôneo possível. Deixar tudo bem tranquilo, né? E aí eu vim, né, de 2001 para cá, me reinventando em algumas situações, né? Nós começamos na banca, eu fui funcionário ali um bom tempo. E aí em 2008 o Silvio quis aposentar e aí vendeu a banca para um amigo nosso em comum que me arrendou, que alugou para mim. Então lá eu fiquei de 2008 até 2017, quando teve o incêndio do Extra, né? E aí após aquele incêndio eu recomecei tudo com a ajuda de amigos ali na galeria do Merci, antigo Merci, né? E aí as coisas foram mudando, tomando outro patamar, né? Foi um marco para você esse Foi. incêndio? Um antes e depois? Foi porque foi uma vida, né, ali dentro, assim, tu entrar aos 18 anos, né, então, e 17 eu tava, não vou fazer conta aqui não, mas 30 e 20 alguma coisa, mas muito tempo, né, é uma vida, e o Marquinhos, meu filho mais velho, que trabalha comigo, ali ele começou com 12, 13 anos, ele já saía da escola, e aí para não ir para casa, ele ficava ali comigo, e aí foi pegando gosto, quis aprender, é um ótimo chaveiro, trabalha junto comigo, né, firme e forte. E aí a gente foi se reinventando, aí foram aparecendo as outras coisas para trabalhar, a parte de cutelaria, que é a fiação de alicate, parte de gráfica, parte de carimbos. E aí a gente está aí nessa... E quando aconteceu o incêndio, você estava exatamente aonde? Eu estava em casa, cheguei a vir, né, 2 vezes aqui para ver como estava acontecendo, mas os bombeiros passavam que não tinha risco de chegar. Te foi passado que não havia risco de... Porque quando começou cedo, né? O pessoal do táxi mandou mensagem, me ligou. Quando eu cheguei, estava aparentemente controlado, mas parece que a gente não sabe o que aconteceu, né? O fogo realmente se propagou de uma maneira que foi incontrolável. Então, quando eu cheguei para retirar um pouco das coisas, foram 2 bolsas de ferramenta e só. O restante ficou lá dentro. Aí começaram a cair as paredes lá, então... Nossa, deve ter sido difícil. Você viu as paredes caindo? Eu estava pertíssimo, então deu para escutar tudo. Então foram dias bem complicados, porque como eu falei, uma vida profissional ali dentro, aí você tem uma referência de localização, e aí você fala, e agora? O que eu vou fazer, né? Mas graças a Deus, graças aos amigos que ajudaram financeiramente, moralmente, aos clientes que sem eles a gente não é nada, né? Os clientes que não nos abandonam, né, sempre priorizando aí o nosso atendimento, a gente se reergueu e montou ali no Merci, até vir a pandemia. Que aí, quando deu aquela situação de fechar as lojas e tudo, aí eu fui para um outro local ali, a gente fez uma boa negociação. E aí estamos ali do lado do antigo Açougue 7, né, a Açougue Saborosa, e estamos ali firme e forte. Que maravilha. E deixa eu te perguntar, uma coisa que eu sempre quis perguntar, porque chaveiro, de certa forma, tem a mesma, assim, prontidão, tem que estar pronto dia e noite, né? De certa forma. Que depois dessa sua pergunta tem uma outra. É? Por favor, responda dela. Já aconteceu, assim, de você estar numa situação... Quantas vezes, né, você já, assim, estava numa situação na qual exigia a tua presença ali, que não tinha a ver com o trabalho, e você precisou se retirar porque alguém precisava muito, muito, muito do teu serviço naquele momento, e você teve que fazer uma escolha, assim, difícil. Várias. Dezenas de vezes. Dezenas. Já teve abertura aí de emergência em véspera de Natal, que aí você vai correndo e volta correndo. Então você sai do seu Natal para poder... Teve um Natal que era 11h15 eu estava abrindo um carro ali no Alto da Serra. O cliente foi colocar as coisas na mala do carro, botou a chave junto, bateu a tampa da mala. E aí eu ia deixar o cara na rua, não dava, né? Aí eu fui correndo lá com o carro. O coração nem fica a mesma coisa, né? Fiz o serviço. E assim, várias vezes. Agora, o mais emocionante é porque a gente pega muito serviço de situações que na hora você fica nervoso, mas depois você se sente bem de ter feito. Por exemplo, trancar criança que se tranca dentro do carro. Acontece muito. Aconteceu várias vezes. Por quê? Às vezes a pessoa vai pôr o bebê, né, naquela cadeirinha, no banco de trás, e aí vai dar a volta.
Só que às vezes a pessoa uma vez a pessoa deu chaveiro para a criança se interter porque estava chorando. Aí o chaveiro era cheio de pomponzinho, para a criança se acalmar, enquanto a pessoa saía de um lado para dar a volta. O que a criança aperta? O botão de travar o carro. Então se trancou dentro do carro. E aí o desespero, E né? a criança entra em desespero junto. Criança, mãe, pai, né? E aí você tem que ir com muita seriedade, fazer a tua parte técnica, né? Se acalmando, porque é uma criança ali chorando, a mãe nervosa. Mas isso foram algumas vezes, né? E fora apartamento pegando fogo, apartamento com vazamento de água, água saindo pela... Como assim, apartamento pegando fogo? A pessoa esquece uma coisa no fogo e sai. E aí esquece que deixou o café esquentando. E aí começa e aí aquela bate fumaça. a porta e aí não... É. Ué, gente, mas aí não dá tempo de chamar... Ué, mas não dá tempo de chamar... Dependendo da situação, o chaveiro está mais perto do que o bombeiro, dependendo do horário, do trânsito. Gente, eu nunca havia pensado nisso. É. Agora de gente correndo nu pela rua, porque chegou, tá fazendo outro serviço, agora também fecha uma porta e deixa as coisas aí. Isso nunca aconteceu. Aconteceu? Não, é essa parte não. Mas uma Camisola. situação inusitada. A gente espera que não aconteça. Aquela situação inusitada, tranquei o carro, não era pra trancar. Aí, de vez em quando, né? Tem umas coisas que a gente não pode dar muito detalhe aí. Sério? Algumas situações, né? Gente, eu sou muito inocente. Ah, para. Não vamos contar mentira essa hora da noite que já pode. Para com isso. Mamãe nunca ensinou que mentir é feio. Não, mas assim, eu nunca imaginei. Não, eu não imaginei. Mentir assim não, né, irmão? Não, dessa forma eu nunca imaginei. E conta pra gente, Fábio, teve alguma vez que você pensou, alguma situação que te aborreceu tanto, que você pensou e, olha, cansei, porque você, como você disse logo no início da entrevista, você é responsável pela chave da casa de muita gente. Imagina 22 anos, né? Quantas casas, quantas portas, quantas fechaduras. Já se abriram, né? Já se abriram. E já aconteceu alguma situação que te aborreceu tanto nesse sentido de você estar prestando o serviço para a pessoa que você pensou em abandonar? Olha, isso está me aborrecendo de uma forma... Porque você mexe com a confiança das pessoas, né? Não, isso aqui eu não quero mais. Já aconteceu isso com você? Então, para desistir, para passar isso na cabeça, não. Mas algumas coisinhas, como em todas as profissões, né? A gente estava até conversando, existem os prós e os contras. E, de vez em quando, você ouve algumas piadinhas, algumas coisinhas. Por exemplo, você dá o valor para fazer o serviço. Então, foi tratado. Então, se eu faço em menos... Aí tem sempre uma piada que os outros chaveiros que estiverem assistindo o programa vão saber porque acontece com todos, não só em Petrópolis, com os colegas de São Paulo, que eu falo muito. Se você vai abrir um carro do cliente que trancou com a chave dentro, você deu o preço antes. Eu nunca faço nada sem combinar, porque nada que é tratado é caro, né, gente? Então, se eu abrir com menos minuto, pô, tá caro, hein? Se eu passar de minuto, vem a piada. Pô, ladrão abre rapidinho, né? É sério. Então, assim, irrita um pouquinho, porque você não está danificando nada, você não está arrombando nada, vai continuar tudo funcionando, e você está indo com ferramenta que você compra. Então, hoje em dia tem muito carro importado. Com a tua técnica. E que com as ferramentas custam 600, 700 reais uma ferramenta. E aliado à técnica que você falou, mais o nosso veículo de atendimento, você tem todo o custo logístico para fazer um atendimento. Então, não importa se o serviço custa 50, 100 ou 200, você tratou, você executou, né? Então, vamos fazer direitinho. Mas tem sempre umas piadas, tem algumas pessoas que estão de cabeça quente. Assim... Eu vou só fazer uma pergunta para corroborar o que eu vou falar. Tem curso, faculdade, especialização para quem quer ser chaveiro? Então, tem cursos. A maioria eles são voltados para quem já está no ramo. Sim. E você fazer cursos de aprofundamento, né? Para se capacitar mais. Mas geralmente para quem está no ramo. Porque imagina assim, então não dá para abrir cursos de chaveiro só com abertura, essas coisas, de uma maneira que você não conheça a pessoa. Eu, pelo menos, penso assim, porque, como a gente estava falando, eu estou lidando com a chave da tua casa, estou lidando com a chave do teu carro. Então, se a pessoa não tiver idoneidade, eu faço duas. Depois eu mando alguém lá e aí. Então, não dá para você ensinar alguém a abrir uma porta com as ferramentas de qualquer maneira.
Você tem que saber para quem você está ensinando. Né? Isso é muito importante. Não, eu falei né? isso porque se falar aí uma brincadeira dessa, não tá te falando assim, amigo, no Senai o curso é mais caro, né? Então Sim, vai lá e faz o sim, curso pra tu sim. abrir teu carro. Exatamente. É porque as pessoas elas ficam linkando muito tempo que a pessoa demora pra fazer com. Meu Deus. Gente, o que que a pessoa precisou fazer pra conseguir fazer aquilo naquele tempo? Então, assim, a pessoa não sabe fazer, não sabe sair daquela situação, não tem as ferramentas, Ali. não tem a técnica. Não e estragou acha nada, então vamos. que, acha né? que Mas vamos dizer assim, eu acho que como não só na parte do chaveiro, eu acho que qualquer ramo de prestador de serviço ou comerciante tem sempre aquela porcentagem de que a cada 10 tem um que saiu de casa querendo atazanar alguém. Então esse você vai na agenda, bota ali, ó, bloqueia, não atende mais, acabou o assunto. E eu pelo menos faço isso. E assim você tá há 22 anos. Agora, quem é legal, você atende, foi maneiro, fica na agenda. Quando liga, você já dá uma prioridade. Porque eu acho que não tem que ser bom só para um lado. Tem que ser bom pros Tem dois. que ser né? bom para os dois, para o prestador e para o consumidor. Até porque é uma troca, né? Isso é exato. As pessoas acham que é um favor, Tudo mas na- é uma troca. Tudo na vida é uma troca, Né? né, Pri? Tudo. Tudo é uma troca. Tudo é uma troca. Por que tu tá me olhando assim? Ah. Tudo na vida é uma troca. É muito bom. Ué, não é? Sim. E, Fábio, fala pra gente um pouquinho. Você falou que seu filho trabalha com você. Quais são as delícias E as amarguras? e as amarguras de trabalhar com o Você filho? separar o que é gestor de pai, né? E colaborador de filho. Mas dá pra separar? Fala a verdade, dá pra separar? 10% das vezes dá. 10%. Olha, né? eu vou falar assim porque eu trabalhei com meu pai, né? Se meu pai estiver assistindo, eu trabalhei com meu pai durante 3 anos. A gente conseguia separar muito bem. Conseguia separar? Muito Não bem. fala, em casa não falava do trabalho, Não. do trabalho não falava de nada de casa. Nunca. Nunca. É assim, eu conto isso e o pessoal, mentira. Nunca. Pra não falar que nunca, uma vez que a gente misturou, né, os assuntos. De resto, trabalhamos quase 4 anos juntos, Sem misturar. sem misturar. É difícil, né, Fábio? É difícil. difícil. É difícil. Não vou falar que é fácil, porque é difícil. Não, você fala alguma coisa, não sei, tem algum tipo de discussão em casa, no pessoal. Chega na loja, você. Como é que apaga, gente? Gente, não é automático. Não apaga. Não é. Tu tem que luz, ter uma sabedoria. Não é interruptor. Como a gente não mora mais junto, né? Que ele já Aham. casou, juntado com o Fé Casado é, então ele já mora lá com a minha nora. E então a gente não acaba não tendo essa convivência de trabalho em casa. Em casa é casa mesmo, bate um papo, joga Mas videogame. não sei, de repente você se reúne final de Sim, semana. sim. Mas assim, na loja, às vezes, umas coisinhas que. Mas é normal. É Acontece. normal. É filho, gente. É filho. Faz Ah, parte. então, fofo, né? Podia ser botafoguense, né? Mas não é. Não, ele não é Botafogo. Não. Não, botar. Flamengo. Mas você sabe uma coisa? Hum. O Fábio, ao contrário de você, é uma pessoa que ele lida muito bem com essa diversidade de torcida. Mas eu entendeu? também. Sim, tanto que minha esposa é vascaína. Meu pai é tricolor. E você sabe, Fábio, que eu fiz uma campanha, já que você acompanha o programa, pro Botafogo, pedindo para levar chuteira, meião, pagar o ingresso, o lanche. Isso tudo tá muito graças a mim. Pra ver se enche o engenhão lá. Também para fazer Entendeu? jogador, a Priscila é ingrata. O Marcelo, nosso amigo em comum, Tricolor, isso aí. tricolor. E assim, na hora do jogo, cada um torce para um e fica tudo numa boa. Eu tenho- Entendeu? Sem diretas, sem diretas. Não, mas eu não dou. Eu gosto de torcer para Portela, Machito. Mas vamos falar aqui do nosso amigo, que o que importa. O homem que abre sonhos. Quer dizer, portas. Portas. Fábio, fala um pouquinho mais desses novos serviços que a tua loja está prestando agora. Sim. Fala um pouquinho pra gente. Então a gente tá com o ramo de carimbos, Uhum. que é uma coisa bem legal, a gente gostou muito de fazer. Com produção própria agora. O nosso sobrinho Breno, que Licia Breno. também, né? O nosso designer lá. Grande abraço, Breno. Meu braço direito. Breno, beijo. E é uma área bem legal, porque todas as profissões, né, você acaba tendo que utilizar algum tipo de carimbo para algum recibo, alguma coisa, médicos, enfermeiros. Tem que ser preciso, né? E só que o que eu mais gosto na parte dos carimbos são os carimbos artesanais. Aqueles com logo, para sacola craft. Gosto muito de lidar com empreendedoras. Empreendedoras porque 99%, né, são as mulheres e é muito legal participar de uma construção de um sonho delas, que estão criando uma empresa na casa e uma meta de crescer bastante. Então é bom de poder desenvolver uma arte,
criar um logo, uma coisa que pode virar uma coisa muito grande. E você participar disso é bem legal. E tem que ter uma precisão muito grande, né? Porque se você tem um carimbo de registro profissional, Sim. você não pode errar um número, né? Você não pode errar uma letra. E muito ter difícil. ciência de que quando a pessoa pede um carimbo, por exemplo, de um médico, beleza, foto da carteirinha aí, do CRM. Ah, mas tem que enviar? Tem. Dali a pouco a foto da pessoa some e eu fico bloqueado. Porque era querendo fazer uma falsificação, mas... Gente, agora parece até que isso tá virando moda. E- O negócio de falsa médica, É. falso médico. Cara, eu só acho assim, Grey's Anatomy, né? Isso é um problema, igual Velozes e Furiosos. Quem assiste acha que é piloto, quem assiste acha que é médico agora. Assim, absurdo. Então, isso que você tá fazendo, isso que você faz é um diferencial, porque provavelmente outras pessoas que trabalham com isso não estão fazendo, né? Senão essas pessoas não teriam carimbo, não teriam... Às vezes as pessoas Né? mandam a foto de uma receita carimbada. Aqui, eu perdi meu carimbo, eu quero isso aqui. Sabe que não é, né? Aí eu, beleza. Manda a foto aí da carteirinha do CRM do médico aí, por favor. Ah, não tem. Aí... Como assim, não tem, gente? Tocando no assunto que ele falou, né, das chaves automotivas que mudaram muito, como é que foi essa mudança e como é que é esse serviço? Porque a gente sabe que tem chaves que é através do... São Touch, chaves, né? Isso, são chaves com transponder, né? Chaves codificadas. É um mundo muito grande. Né? A gente finalizamos o curso agora tem um mês, de uma parte, compramos uma parte do equipamento porque é uma coisa muito ampla. Determinada máquina vai fazer alguns carros de ano tal a ano tal, e aí você vai ter que sempre atualizar cartuchos, chips e cursos. E aí nisso tudo você tem mais despesas, né? Então você tem que ir fazendo e acaba quando chega num preço ali do consumidor final, o pessoal acha que uma chave do carro tá 300, 350 reais. Poxa, é caro. Não é. Que até você recuperar toda aquela parte, tu tem que fazer muita chave. Porque a pessoa investe em especialização, Entendeu? Tu tem né? que fazer muita chave. Então, foi uma dica pro pessoal valorizar um pouco, né, o orçamento das pessoas. Porque não é assim, né? Não, Eu sigo isso porque esqueci o nome do ator agora que fez A Grande Família. Marco Nanini, Pedro Cardoso. Pedro Cardoso. Ele fala uma vez, uma entrevista, que ele fala, se você paga 5 milhões num apartamento, é caro? Não. Mas se o pintor te cobrar 15 mil reais para pintar esse apartamento, é um absurdo. Aí, conclusão, você não consegue dar valor ao trabalho das pessoas. 5 milhões num apartamento não é caro. De frente para a praia, Rio de Janeiro, aquela praia bonita. Mas se o cara cobra 15 mil para pintar o seu apartamento, você acha caro. Então, assim, acho que a primeira coisa, eu sempre levo isso para mim, se você não sabe fazer determinado tipo de serviço, não coloque preço no serviço dos outros. Se não dá para você pagar, você tenta negociar. Exato. Se você viu que não tem como negociar, muito obrigado, você não consegue botar a mão ali naquele serviço. E a vida que segue, Vida gente. que segue pra cada um, pro profissional e pra pessoa. Isso aí. E agora tentar, né? Desmerecer Desmerecer o trabalho. aí passa um pouco do limite. Diogo, você falou uma coisa, desculpa interromper, você falou uma coisa muito importante agora, né? Conversar, negociar. A gente sempre está aberto à negociação, a conversar. Pode pagar os serviços em 10 vezes no cartão sem juros. Então, hoje em dia, quase todo mundo consegue um cartãozinho de crédito. Né? Então, poxa, pegou desprevenido, perdi a chave da minha casa. Beleza, não tem ali na mão, mas aceita cartão, parcela. Né? Fica bom para todo mundo. Não vai deixar de ser atendido por isso. Mas, às vezes, você dá o orçamento, nossa, que absurdo! Às vezes você não escuta, quer ficar rico? Pô, ficar rico com 100 reais Todo que é mundo difícil, quer, né? Não. E, Fábio, você trabalha também com a abertura, codificação de cofre de empresas, com isso também? Então, essa parte do cofre eletrônico a gente ainda está fazendo o curso, mas o cofre mais tradicional, o cofre de roleta, né? Esse a gente já faz há bastante tempo, esse sim. E esses digitais que a gente está ainda aperfeiçoando. Né? Tudo hoje em dia envolve chave, então você tem que ir indo para a parte eletrônica, né? A tecnologia tá chegando Tá aí. com tudo, né? Tá aí. Então, E rápido. rápido. Né? Então, é isso que você está falando, isso que você acabou de falar. Né? Ele investe, né? Os profissionais se qualificam, não tem como você dar o preço, né, do serviço de outra pessoa. Jamais. De forma alguma. E, Fábio, fala um pouquinho pra gente
O que você pretende? Quais são os seus planos para daqui a 5 anos? O que você quer? Você quer expandir? Você quer ter mais lojas? O que você quer fazer? Você quer ampliar a sua? Você quer fazer coisas novas? Conta um pouquinho pra gente. O que você pretende profissionalmente daqui a 5 anos, 10 anos? Como você se vê? Como você se enxerga? Então, Pri, a meta para os próximos 5 anos é ali mesmo onde nós estamos, né? Ampliar ali. Uhum. E ainda não cogitei uma expansão para mais lojas, porque, como a gente estava falando, né? Para eu ensinar alguém, você tem que confiar na pessoa. E hoje a única pessoa que eu ensinei foi o meu filho, mais velho. O mais novo tá doido para aprender. Né? Tá com 13 anos e é maior do que você viu naquela hora ali, né? E não vejo hoje, no momento, uma outra pessoa, mesmo que queira oferecer para eu pagar um curso, não me sinto confiante para ensinar no momento uma outra pessoa. Então, para expandir, acabaria acarretando, né, em ter mais alguém. E não dá para contratar também qualquer pessoa, né? Não tem ainda bons profissionais. Quem é bom não está desempregado, né, no ramo. Então, quem está, às vezes, não dá para confiar para contratar no momento. Então, para expandir, para os próximos anos, eu não vejo, pelo menos para os próximos 5, com o Paulo que está com 13, mais 5, 18, né? Quem sabe? Né? Fábio, o nosso tempo tá chegando ao final. Produção, bota pra mim, por favor, aqui a rede social. Muito bem. Fábio, deixe seu contato para quem quiser um serviço de chaveiro, Beleza. ou os seus serviços, enfim. Deixe seu WhatsApp aí. Produção, isso aí, deixar o Instagram. O nosso WhatsApp comercial é 24 98832 2758. Pode repetir, por favor? 24 98832 2758. Perfeito. O endereço é Travessa Vereador Prudente Aguiar, número 95, loja 2, Galeria, junto do açougue A Saborosa. Merchandise pro Everton aí, ó, meu amigo. Tá? E dentro da galeria, loja 2. Não é na banca que tá perto ali, não tem nada a ver comigo, já onde eu trabalhava, só deixando isso bem claro. Porque quando teve um incêndio, muita gente achava que eu era dono e eu nunca fui dono de nada ali, né? Então, às vezes, as pessoas confundem achando que eu tenho uma ligação ali, mas são colegas só. Entendi. E você quer deixar um recado para sua esposa, para seus filhos, para seus clientes? Quer falar alguma coisa? A minha esposa agradecer, né, essa parceria, porque o casamento é uma parceria, né, um apoiando o outro sempre. Agradecer ao meu filho Marcos, né, por estar lá firme comigo. Ao meu filho Paulo, que quando eu chego em casa ele me bota ali em cima, né? E aos clientes, né, porque sem os clientes a gente não tem nada ali. Então, obrigado pela confiança, por acreditar em mim, no meu filho, no nosso projeto, né? E estamos sempre aí à disposição. Chaveiro funciona 24 horas? Não. O telefone fica ligado. telefone Quando fica a saúde e o cansaço nos permite, a gente atende. Então, galera, quem quiser... Fábio, muito Eu obrigada, que agradeço. muito obrigada. Muitos anos, prazerzão. né? Muitos anos de amizade. Você é uma pessoa que eu admiro muito, um trabalhador Igualmente. excelente, um profissional fantástico, uma pessoa fantástica. Que Deus te ilumine, que você tenha ainda mais sucesso, né? Mais de Obrigado. 22 anos. Tudo de melhor pra você, Obrigadão, tá bom? tá? E eu quero mandar um outro recado Obrigado, pra Natália, né? Que é uma fã do programa, né? Pediu pra que eu mandasse Opa! um abraço, né? Um abraço pra você, Natália. Obrigada por nos acompanhar, tá? Um grande beijo. Continua com a gente, que a gente já tá no 19. 119. E mais uma coisinha, bem rápida. Quero agradecer aos profissionais do SAMU, né? Que Por atenderam favor. o meu pai ontem, né? Que teve uma situação difícil, né? De saúde. E fomos muito, muito, muito bem atendidos. Quando é ruim, a gente tem que falar. E quando Isso. é bom, a gente tem que Sempre. falar Exato. também, né? Então, muito, muito obrigada. Meu pai já está melhor. Então, eu quero agradecer esses profissionais que se esforçam a qualquer hora do dia, da noite, final de semana, qualquer dia dia de noite, feriados, né? Estão sempre prontos, né, para poder atender, salvar vidas, ajudar pessoas que estão em situações difíceis, situações sensíveis. Então, muito, muito obrigada mesmo, de coração. Tá bom? Antes de mais nada, antes da gente findar, gente, fazer o programa aqui a gente rebola bastante, a gente faz muita coisa, vocês não sabem um terço do que acontece. E sabe, falando nisso, a gente quer também agradecer a produção que está sempre com a gente aí. Obrigado, produção. O quadro maravilhoso da Luísa, né? Pode mostrar aqui, por favor.
Olha aí. Muito obrigado, a produção sempre. Tá sempre com a gente, dando aquela força. Muito obrigada A mesmo. produção e agora o nosso O Estagiário. Lucas, muito obrigada também. Obrigado também, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Se Deus quiser, na paz do Senhor. Uma boa noite. Muito obrigado. Tchau. Tchau, boa noite. TVC, a TV do Correio da Manhã.